das pais. Amém? Vamos colocar de pé? Amém. Eu quero compartilhar com vocês uma canção que Deus me deu. Começou na semana passada e terminou hoje no meu gabinete. Cheguei um pouco mais cedo e eu entendi que faltava um pedaço para ela. E fui buscar na palavra. Pode falar. Sim, eu pedi para eles esperarem. Eu pedi para a Letícia a falar com o João. João, tranquilo, João? Paz. Aguenta aí só essa canção, eu oro por vocês, sabe? Débora, posso fazer um pedido? Deixa naquele da cruz, do Leandro, das 3 cruzes. Obedeço teu
baseada na tua palavra, é baseada nas palavras de Ezequias, rei Ezequias, quando ele diz que se apega a ti e que não deixa de te seguir. As palavras que estão no Salmos 4, versículo 8, que fala sobre nos deitarmos em paz, ó Deus, e acordarmos, porque o Senhor é quem sustenta. As palavras tuas, Jesus, e de Simão Pedro, quando tu disseste que as palavras que tu tens dito são espírito e vida, e que Pedro declarou: para onde iremos nós? Só tu tens palavras de vida eterna. Que a tua palavra, Senhor, que é portadora de vida, de restauração, de fortalecimento, fortaleçam, não apenas, mas também em especial fortaleçam a vida de João e de Letícia, fortaleçam a vida de cada aluno, de cada irmão, cada irmã que aqui está cooperando com o Senhor, em nome de Jesus, que possa fluir a tua palavra, possa fluir o teu Espírito, a tua unção, em nome de Jesus, amém. Amém? Pode se assentar. É a primeira vez que eu toco ela aqui na igreja, e na minha vida as coisas foram muito assim. Deus me deu algo, eu já logo coloco em prática. Eu não sou especialista no teclado, mas a primeira vez que eu toquei na igreja teclado era numa congregação da igreja metodista pequena que tinha lá no bairro do Barroso, e eu passei 2 dias no teclado treinando 2 canções, porque dele por ele, porque era muito facinho, e nos galhos secos de uma árvore qualquer, que também era muito facinho. E eu fiquei 2 dias, e no culto de terça-feira, que era o dia que mais enchia, eu botei o teclado lá, tu vai tocar? Eu falei, vou tocar teclado. E toquei o teclado, e toquei o hino, e todo mundo sabia, ele não sabe tocar. Mas eles sabiam que eu não tinha feito aula, mas eles sabiam que era Deus que estava ali, agindo e fazendo. E depois eu nunca mais parei de tocar teclado, mas não sou um especialista. E de 1 ano e meio para cá o Senhor tem me dado canções. Ele me deu 8 canções, essa é a 8ª, e é assim que eu pego e faço a vontade de Deus. Eu pego e já vou logo e coloco. Vai ter que melhorar muita coisa, mas eu tenho certeza que ela tem uma mensagem, ela carrega a palavra de Deus. Em carregar a palavra de Deus, eu creio que já é algo que pode gerar vida, que pode gerar sonhos. Mas hoje nós estamos então agora entrando no 5º passo, que é o passo da honestidade. E se você no 4º passo foi sincero, foi sincera ali na autoavaliação, você construiu algo ali, Deus, Ele permitiu que você construísse algo bem firme, para que daqui para frente algo novo e lindo na tua vida seja realizado. Se não formos sinceros, vamos ter dificuldade. Então hoje quero te convidar a abrir a palavra de Deus em 2 textos que nós vamos ler, Tiago 5,16, e depois vamos ler Provérbios 28,13. Tiago 5,16. Está logo depois do livro de Hebreus. Tiago 5,16 diz assim a palavra de Deus. Pode postar aqui para mim. Tiago 5,16. Confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros, e orai uns pelos outros para serdes curados. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Nós vamos ler também Provérbios 28, Provérbios capítulo 28, versículo 13. E você vai deixar a sua Bíblia aberta nesse texto. Provérbios 28, 13. O que encobre as suas transgressões
jamais prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Feliz o homem constante no temor de Deus, mas o que endurece o coração cairá no mal. Que o Espírito Santo continue a falar conosco, que ele continue a fluir quando nós hospedamos a presença de Deus corretamente. Ele nos permite o privilégio de liberar sua presença em várias situações e na vida das pessoas a quem ministramos. Eu me lembro que Noé, ele liberou primeiro um corvo, depois ele liberou a pomba, e por 2 vezes a pomba foi, mas retornou para a arca, porque não tinha onde ela pousar, ela não encontrou aonde pousar. Mas na 3ª vez que ele liberou a pomba, ela não retornou. Por quê? Porque ela encontrou aonde pousar. Em Mateus capítulo 3, Jesus, quando foi batizado, o céu se abriu e desceu do céu em forma corpórea de pomba o Espírito Santo. Aleluias. E ela encontrou, ele, o Espírito Santo, encontrou em quem pousar. Aleluias. Através da palavra de Deus, quando nós ministramos a palavra de Deus a partir de um relacionamento com Ele correto, é como se a palavra ela estivesse à procura de quem pousar, como uma pomba. E quando ela pousa, quando ela pousa sobre alguém, ela traz a presença de Deus para a vida dessa pessoa. No caso do Espírito Santo, eu fiz essa pergunta aos homens na segunda-feira na célula: por que forma corpórea de pomba para representar o Espírito Santo? Porque imagina que uma pomba branquinha agora pousou no teu ombro. Imagina que uma pomba pousa no teu ombro, né? E aí, ou você muito assustado, se você é daqueles assim, ou daquelas assim, já vai logo ficar com medo, né? E às vezes está mandando o Espírito Santo embora, né? Mas vamos dizer que você gostou daquela cena. E aí, como que vai ser o teu andar a partir daquele momento que pousou uma pomba branca no teu ombro? Eu acredito que se for pentecostal, já vai começar já vai dar o e vai voltando, e volta direitinho para o lugar quando é o Espírito, né? Volta, dá tudo certinho no Espírito. Mas, como que vai ser o teu caminhar a partir daquele momento que uma pomba, se você quer que ela continue sobre você? De que forma você vai andar? Com cuidado, com cautela. E esse é um dos motivos de por que ser uma pomba, um símbolo do Espírito Santo, para dizer para a gente: agora que pousou sobre você, anda com cautela, anda com cuidado, para você não espantar o Espírito Santo da tua vida. Aleluia. Quando nós andamos num relacionamento correto, nós estamos liberando. Quando você libera a palavra de Deus, e você está andando honestamente com o Senhor teu Deus, então você vai ser um liberador dessa presença na vida de muita gente. Jesus falou assim: quando vocês entrarem numa casa, saudem ela com a paz, libere a paz. A paz é uma pessoa, a paz é Cristo. Deixe-vos a minha paz. Libere a paz na casa dessa pessoa. Pisou, botou um pezinho lá, sauda com a paz, libera ela para que ela pouse. Se não encontrar em quem pousar, ela retorna para você. Então, quando nós fomos chamados, o plano de Deus é que nós fôssemos liberadores da paz, liberadores
da pombinha branca. Cadê os Noé aqui, ó? Cadê aqueles que vão liberar o Espírito Santo para a vida de outras pessoas? Paulo se encontrou no livro de Atos com 12 discípulos, mas quando ele impôs a mão dele sobre aquelas pessoas, o Espírito Santo foi liberado. Eles precisavam de alguém para liberar o Espírito Santo sobre a vida deles. E Paulo foi usado. Quando Pedro estava na casa de Cornélio, em Atos 10, enquanto Pedro não chegou, o Espírito não desceu. E olha que ele era um homem temente ao Senhor, que tinha até visão de anjo, viu até anjo falando com ele, mandando: chama Pedro aqui na tua casa, chama ele. O anjo até foi lá e apareceu. O anjo apareça trazendo direcionamento em nome de Jesus, não engano, mas direcionamento. E quando Pedro chega e começa a pregar a palavra, e quem é Pedro? É alguém que está vivendo um relacionamento com Deus honesto, correto. E quando ele começa a pregar, o Espírito Santo cai sobre aquelas pessoas. E é nesse intuito, eu creio que esse é o intuito, um deles, de fazermos cura homem ao máximo, mulher única, de participarmos dos cultos nas igrejas que fazemos parte. Eu acredito que esse é, e se você ler o Novo Testamento, você vai perceber que a vontade de Deus sempre foi essa, que nós fôssemos carregadores da presença dele, e de tudo aquilo que ele pode oferecer, tudo que recebemos, nós podemos ministrar e liberar sobre a vida de outras pessoas. Mas para isso, nós carecemos de um relacionamento honesto com Deus. E é por isso que, se até aqui você ainda não conseguiu soltar alguém da tua mente, dos teus pensamentos, se até esse momento você não conseguiu ainda ser honesto com Deus, consigo e com os outros, aproveite esse tempo, aproveite esta noite para liberar-se disso. Uma pessoa que acredita literalmente que é amada por Deus, ou que é amado por Deus, ele age, ele não tem problema em deixar que outros apareçam. Ele não vai ter problema em deixar que outras pessoas cresçam. Então, aproveite esse tempo de tudo que está impedindo você, travando sua vida. Então, repitam comigo, por favor. Repitam comigo. Admitimos perante Deus, perante nós mesmos, e perante outro ser humano, a natureza exata de nossas falhas. Essa é a proposta do quinto passo, que você possa admitir perante Deus, perante você mesmo e perante outro ser humano ou outros seres humanos, a natureza exata de nossas falhas. Porém, a gente sempre recomenda, como já foi dito até aqui pela Letícia, a Letícia é um exemplo de coisas particulares da vida dela, que ela compartilhou e que as pessoas não sabem. Somente nós que estávamos ali, os irmãos e as irmãs que estavam com ela em gabinete, e no dia em que houve a necessidade de socorrê-la, e fui junto o pessoal da equipe, né, de conselheiro e de intercessor, me ligou me perguntando se eu podia estar nessa empreitada com eles, e era aproximadamente umas 11 horas da noite, quando houve esse pedido de socorro para que fôssemos até a casa dela. E não há nada da vida dela que outras pessoas que estiveram lá saibam. Só nós sabemos o que houve lá. E quando você vai ao aconselhamento, então as pessoas elas vão guardar em casos extremos que virá a mim. Em casos extremos demais, em que eles não possam, ou eles percebam
mas outras pessoas não podem saber, nem da equipe. Ninguém da equipe pode saber, a não ser em um caso extremo, o pastor saber. Então, dizemos isso por quê? Porque na hora que você vai orar, coloca aqui Tiago 5,16, porque na hora que você vai compartilhar a sua dor, a sua ferida, aquilo que você vinha carregando, aquilo que você fez, ou aquilo que fizeram com você, precisa ser uma pessoa de Deus, de fato. Alguém que vai te ouvir, não para te julgar, mas para te compreender, para tentar entender e pensar numa forma, se Deus permitir, de poder te ajudar, seja através de um aconselhamento ou através de uma oração. O texto diz: confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros. Mas quem são esses outros? Não é qualquer pessoa. Mas na equipe de cura nós temos um pessoal muito que caminha na honestidade, né? Que já estão aí há 5 anos nesse trabalho de ouvir e de ter um coração compassivo. Então não pode ser, você não pode sair daqui nessa noite impulsionado pelo que vem a seguir e sair dizendo para todo mundo: não, olha, eu quero dizer aqui para você, vem cá, junta aqui galera na rua, junta aqui família, vem cá. Não, não é assim. Nem é sair daqui já ir direto para o teu esposo ou para a tua esposa. É para você ouvir a palavra de Deus, é para você avaliar, colocar diante de Deus, e aí sim, se for o caso, você vai ir, você terá que ir. Se você pecou, você terá que ir. Se pecaram contra você, você pode fazer a escolha de liberar essa pessoa. Mas se você não consegue lidar com essa ofensa que te fizeram, vá até o teu ofensor. Se você entendeu o que Jesus já falou, você não vai precisar ir nem a pessoa. Porque Pedro chegou para Jesus e falou assim: Senhor, será 7 vezes que uma pessoa vai vir para mim durante um dia e eu vou ter que perdoá-la? E Jesus falou: não, é 70 vezes 7. Se você percebe isso, entende, então você dificilmente vai ser uma pessoa que se ofende facilmente. A ofensa, ela é muito comum para nós quando estamos na fase de imaturidade na nossa vida, né? Quando parece que a gente insiste em não querer aprender com tudo que a gente já passou na vida, né? Mas a partir do momento que te fizeram algo contra você, mas você decide não se sentir ofendido, então você libera ela perante o Pai. Senhor, perdoe-os, porque não sabem o que fazem. Foi o que Jesus fez. Ele não tinha tempo para fazer assim: olha, eu vou descer da cruz, vou acertar com eles aqui, depois eu volto para a cruz. E não tinha tempo. Era: Pai, perdoe-os, porque não sabem o que fazem. Mas se você ainda não consegue lidar com essa ofensa, você terá que ir até o ofensor. Ou você encontra essa cura aos pés da cruz de Cristo, olhando para Ele, ou você terá que ir, ou você também tem o caminho de compartilhar, né? Não, eu vou compartilhar com uma pessoa de fé essa dor que eu estou sentindo. Dali para frente eu vou entender se eu preciso dar seguimento ou não. Mesmo assim, não, você já ouviu o Espírito Santo, a palavra não está adiantando. Se a palavra não estiver adiantando, o pastor vai adiantar um pouco menos, bem menos. O teu conselheiro vai adiantar um pouco menos ainda. Então acaba que você terá que ir. Mas se você entender que você não quer ser tratado ali na frente, como você está tratando essa situação que você está vivendo agora, porque quando a gente ressuscita as ofensas dos outros, não se esqueça disso que eu vou lhe dizer. Isso é uma palavra do John Bevere no livro dele, que eu estou lendo. Ele diz que na verdade foi ele e a esposa que escreveram, e foi a esposa que disse que quando ela se sentiu ofendida, o problema da ofensa é que você acaba ressuscitando os seus pecados também. Eles voltam. Aqueles que você pediu perdão e já foram perdoados, voltam. Se você volta lá naquele dia que te ofenderam, e você, não, tal pessoa terá que se haver comigo. Esse dano terá que ser reparado. Só lembrem-se disso, que automaticamente na tua vida,
tudo que aconteceu lá atrás na tua vida, ressuscita novamente, levanta novamente. A parábola de Mateus 18, quando o pecado é perdoado, o perdão é dado por aquele que devia muito, mas por ele sair daquele momento de perdão e cura, e quando encontra o seu ofensor, e é como se estivesse pegando ele pelo pescoço, aí o rei descobre e manda chamar, e diz assim: tudo aquilo que eu te perdoei está cancelado, você vai ter que me pagar. Toda aquela dívida que eu perdoei a você está cancelada, você terá que me pagar por causa da forma como você está agindo agora com esse que te deve hoje, e você não o liberou. Lembrem-se disso. Então não pode ser qualquer pessoa, retorno para cá, não pode ser qualquer pessoa, pessoas de Deus. E as pessoas que estão trabalhando aqui na oficina de cura, eles têm a integridade, e a gente tem total confiança no trabalho que eles estão fazendo. Então é importante que você seja honesto com Deus, consigo próprio e com as pessoas à tua volta, que estão se dedicando, se gastando pela tua vida, porque você de fato é uma pessoa a quem Deus ama e quer usar você, e quer me usar toda a equipe de cura interior, para que a gente libere a paz, a presença, o poder de Deus através da nossa vida. Deus possa liberar, que sejamos carregadores da presença de Deus. Há no mínimo 4 coisas que esses 2 textos que nós lemos, eles me ensinam que eu preciso eu preciso praticar. Há 4 coisas que eu preciso praticar, ainda que uma delas começa com um não, mas há 4 coisas que eu preciso praticar no caminho da cura, no caminho da prosperidade, fazendo uso desses 2 versículos. Então eu aprendo essas 4 coisas. A primeira, confissão. Perdão, a primeira não é confissão, não anote isso não. Primeira coisa, não encobrir transgressões. Segunda coisa que eu aprendo, confissão. Terceira coisa que eu aprendo ser necessário no caminho da cura, de ser um homem ou uma mulher que quer ser carregador da glória de Deus, que quer ser usado por Deus, quer liberar a pomba sobre a vida das pessoas. Terceira, o Espírito Santo. Terceira coisa, deixar aquilo que você confessou. E a quarta coisa, orar. São 4 coisas importantes no caminho da prosperidade e da cura. E tirei a palavra prosperidade e cura do próprio texto bíblico. Coloca para mim novamente, por favor, Débora. Vamos em Provérbios 28, 13. Eu não devo conseguir falar profundamente dessas 4 coisas, mas uma delas, a primeira, eu faço questão nessa noite de aprofundá-la com vocês. Mas olha o que o texto diz: o que encobre as suas transgressões, jamais o que? Prosperará. Então, se eu estou no caminho da prosperidade que vem de Deus e da cura que vem de Deus, então se eu encobrir as minhas transgressões, então eu posso esquecer. Eu já tomei uma decisão, não me importo com cura e nem com prosperidade. O Salmos 32, o salmista diz no Salmos 32, Salmos 32, versículo 3: enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos todo dia. Então, não é uma questão nem de cura, é de piora, é de piorar. A partir do momento que você se torna alvo dessa palavra e decide: eu vou continuar encobrindo algo do meu passado, eu não vou partilhar isso com Deus,
eu não quero falar sobre esse assunto, e eu não quero partilhar, você está fazendo uma escolha. E o salmista está dizendo para nós, que enquanto ele calou os seus pecados, até a condição do seu corpo começou a piorar. Os seus ossos começaram a envelhecer. Então não é cura, juventude ele não vai conseguir. Joviedade, hoje eu fiquei contente, porque uma pessoa que foi usada pelo inimigo, provavelmente, falou comigo há 3 semanas atrás, quando a gente estava nas obras aqui, a pessoa falou comigo assim, não pastor, ela dando a idade, estava eu e mais 2 irmãos, 2 homens, e aí eu perguntei, tá bom, então qual a idade que você me dá? Você deu tanto para ele? O senhor deve estar com uns 53. Jesus, isso não pode ser coisa de Deus, isso não é coisa de Jesus, não. Que é isso? Peraí, me acrescento, e eu tentei escapar dizendo, eu acho que eu até mentalmente, eu acho que a minha é de 60, tentando escapar de alguma forma, né? Mas hoje, quando eu estava vindo a pé para cá, essa pessoa estava passando comigo aqui na rua, ô pastor, o que aconteceu que o senhor está mais jovem? O senhor rejuvenesceu? Eu falei assim, foi teus olhos agora que saiu a trave, caiu a trave que estava no teu olho. Não, eu fiz a barba, mas eu doido ali depois de manhã. Não, doido para dar uma repreendida, né? Eu não mudei nada, você não estava bem naquele dia, né? Mas seguimos. Então, você não rejuvenesce. E é uma coisa que é interessante, quando a gente confessa aquilo que está escondido, todo o nosso corpo sente. Quando a gente abre o nosso coração, verdadeiramente, a gente começa uma cura é liberada, é mais poderoso do que aquilo que o pessoal costuma. Como é que é o nome da pílulazinha que eles tomam para tentar tirar ruga ou diminuir? Como é que é o nome? Tem uma pílulazinha. Até um chá, tem um negócio que é até uma vitamina, um chá que toma um comprimido, é bom. Vai lá, pode falar. Quem vai falando é o nome. Confessar o que está dentro de nós é mais poderoso que essa pílula. Só para você saber isso. Que rejuvenesce a nossa vida. Mas quem decide encobrir, e o que significa encobrir? Lá em Provérbios 28:3. Em hebraico é kakar. O mesmo, não é K-A-C-A-H, o nome da palavra. E significa ocultar, esconder, vestir-se. Encobrir significa esconder, disfarçar, ocultar algo para que não seja descoberto ou revelado. E geralmente implica a intenção de proteger algo ou alguém da punição. Crítica ou conhecimento público pode ser usado em diversos contextos, e aí tem vários contextos em que a palavra encobrir pode ser usada. Na verdade, a tentativa de encobrir é a pior coisa que a gente possa tentar fazer. A melhor coisa é abrir o jogo, é falar para que a gente possa ser totalmente curado pelo Senhor. O que é conhecido por nós? O que você conhece de si? Há uma janela chamada janela de Johari na psicologia. E eu já citei isso aqui em 2 cultos aqui na igreja. Mas eu quero citar isso aqui a você. O que é conhecido? O que é conhecido de nós segundo essa janela de Johari pela psicologia? O que é de nós é conhecido por nós? O que de você é conhecido por você? O que está aberto e o que está oculto. Ou seja, o que está aberto. Eu vou explicar daqui a pouquinho. Então, de nós, o que é conhecido por nós? O que eu conheço de mim mesmo? Aquilo que eu decidi abrir, para que você saiba, para que a igreja saiba. E aquilo que eu decidi ocultar. Não, isso aqui eu não vou falar. Mas eu conheço, eu sei. Então, o que conhecemos de nós? O que está aberto e o que está oculto.
O que de nós é conhecido pelos outros? O que está aberto por nós e nossos pontos cegos. Eu conheço de mim o que eu abri aqui para você e o que eu decidi, não está no momento de eu falar. E às vezes é coisa boa também. Às vezes a pessoa chega na igreja e fala, não, eu toco, eu canto, eu prego, mas eu quero ficar quietinho, porque eu não quero isso agora não. Até são coisas boas e ruins, não. Eu não vou falar que eu sei mexer com obra, porque se eu mexer com obra, eles vão ficar me pedindo para ficar fazendo obra. E tem já o irmão Alexandre lá, tem o irmão Marcelo, e não vou ficar quietinho. E tem casos aqui na igreja assim. Né? Teve casos assim, que a pessoa ficou quietinha, porque já tinha se decepcionado na outra igreja que estava. E aí, aquela ferida fazia com que ele não abrisse para poder partilhar. E até o momento que ele não resistiu, acabou me contando. A gente vai pelos caminhos, né? Aí a pessoa contou. Então, o que de mim você conhece? Aquilo que eu te abri. Mas você conhece de mim também, não aquilo que eu ocultei. O que eu ocultei, você não consegue saber. A não ser que o Espírito Santo te revele. A não ser que alguém que me conhece e sabe um pouquinho mais de mim te conte. Mas o que você sabe de mim, então? O que eu abri e os meus pontos cegos. O que eu sei de você? O que você abriu e teus pontos cegos. O que significa isso? Aquilo que nem você consegue enxergar de você. Do teu temperamento, das coisas que você fala, como você se expressa. E não percebe que sim, você é nervoso, sim, você é nervosa, sim, você é inconveniente, sim, não, você não é inconveniente, sim, você é brabo demais, é braba demais. Mas um ponto cego não permite a pessoa se ver. E nós temos pontos cegos, nossos pontos cegos. Terceira coisa, o que é desconhecido por nós. O que eu desconheço de você? O que é desconhecido até mesmo por você, nem você sabe, e os seus pontos cegos. O que é desconhecido por nós, então? O desconhecido e nossos pontos. O que eu não sei de mim? O que é desconhecido por mim, eu não sei. E ninguém viu ainda. Então, o que é desconhecido de mim como pessoa? Aquilo que eu desconheço de mim mesmo e meus pontos cegos. E o que é desconhecido dos outros? O que está oculto e o que é desconhecido. Agora vamos entender isso melhor. O que é aberto de mim? Representa as áreas que são conhecidas por nós mesmos e pelos outros. Família, time que você torce, religião, preferência de cores, de alimentos. Então, o que é aberto é aquilo que você está fazendo. Olha, eu gosto de comer essa comida. Eu gosto desse time de futebol. Eu gosto desse tipo de igreja, desse tipo de doutrina, de costume, desse tipo de roupa. Então, ponto cego. O que é o ponto cego? Eu não conheço meus pontos cegos, a não ser que você me fale. E eu decida crer e acreditar. Aí eu estou numa escolha. Aí eu estou não vou dizer encruzilhada não, porque quem fica encruzilhada não é o cristão não. É macumba que eles botam. E eu estou longe de ser uma macumba. Então, a minha vida não está numa encruzilhada não. Minha vida está na mão de Deus. A tua vida está na mão de Deus, em nome de Jesus. Mas eu tenho que tomar uma decisão. Eu preciso escolher se eu vou acreditar no que a pessoa está me dizendo ou não. No que a pessoa está falando comigo ou não. É uma decisão, é uma escolha. Então, meu ponto cego, teu ponto cego, você só vai descobri-lo se você se permitir ser ministrado, se você tiver um coração ensinado. Nós vemos claramente em vários textos que Jesus ele trouxe palavras que os discípulos muitas vezes não entendiam, mas continuavam a segui-lo, porque queimava o coração deles. Olha, a gente não entende tal qual tais pessoas não entenderam. Mas todas as vezes que tu fala gera vida dentro de mim, eu vou continuar, mesmo não entendendo, eu vou te seguir. E é o que acontece com Pedro. Para onde iremos nós?
Só tu tens a palavra de vida eterna. Porque Jesus pergunta, no dia que Jesus ministrou a vontade de Deus, a palavra de Jesus ministrava a palavra de Deus. Teve um dia que ele ministrou um sermão que multidões o abandonaram. Está lá em João 6. Muita gente, praticamente todo mundo que veio para ouvi-lo foi embora e não queria voltar. E ele vira para os discípulos e pergunta: e vocês não querem ir também? E aí Pedro faz essa célebre declaração: para onde iremos nós? Só tu tens palavras do eterno. Mas Pedro solta aquilo dali, mas imagino que ele não tenha entendido, porque o discurso de João 6 parece que é canibalismo. Porque Jesus está dizendo o quê? Come da minha carne e bebe do meu sangue. E Jesus não quis explicar a mensagem. Ele pregou e deixou para que seus ouvintes tomassem uma decisão: crer ou não crer. Essa foi uma das mensagens. Você vai lembrar que tem parábolas que ele contava, os discípulos faziam perguntas, ele respondia e explicava. Essa de João 6, ele não se preocupou nem em explicar, que não era canibalismo, que aquilo ali era algo espiritual, era algo, comer do pão e da carne não era, vá lá e vem aqui, me mate e coma, não, né? Mas ele não quis, ele deixou para que eles pudessem. Então Jesus, ele várias vezes ele tentou colocar o ponto cego das pessoas, está vendo? Como vocês não entendem tudo. Eu tenho tantas coisas para falar, vocês não estão prontos. Então são pontos cegos que a gente dificilmente aceita admitir. Não, eu não estou pronto ainda. Eu ainda não estou pronto para esse próximo momento. Então é muito difícil, é uma escolha. Então um ponto cego você só o descobre e rompe com ele depois que você escolhe ou decide crer naquele que te ministrou a palavra. Por isso não pode ser qualquer pessoa que tenha acesso a essas áreas da sua vida. Precisa ser uma pessoa de Deus. Pontos cegos são as coisas que as pessoas sabem, mas das quais eu não estou ciente. Talvez você seja um péssimo cantor, apesar de se achar afinado. Talvez eu seja um péssimo cantor e pense que estou afinado e estou bam, que posso botar os hinos. Mas talvez você, tem muita gente assim nos ministérios, né? Talvez a pessoa pense que ela toca bastante e na verdade está atrapalhando e não sabe. E por causa da nossa covardia, do nosso jeito de saber dizer para as pessoas, a gente não diz a elas a verdade. E na hora do portal do céu, pode ser que a pessoa se decepcione por tudo aquilo que lhe foi negado de ser dito por nós. Às vezes quem tem um animal de estimação não sabe que sua casa cheira a xixi de gato ou pelo de cachorro molhado. Outras pessoas não sabem disso, mas nós sabemos, porque é o ponto cego, a pessoa já acostumou e não sabe que aquilo é terrível. Lá em casa eu tenho 2 gatos. Se eu ficar 4 dias, sem brincadeira, se eu ficar 4 dias fora de casa, quando eu abro a porta, por mais limpinho e que a minha esposa seja, eu sinto um cheiro diferente quando eu abro a porta. Não sei se isso já aconteceu com o Felipe, né? Meu filho está aqui. Mas quando a gente fica bastante tempo fora de casa, e aí você abre a porta, vem um cheirinho. E muitas vezes quando algum irmão vai lá em casa, eu bate lá, eu já fico, Jesus, que esteja bom, porque para mim tá bom. Não sei como é que está o negócio. Eu não sei como é que está o negócio. Mas eu espero que esteja bom. E eu estou botando essa pulguinha agora aí na tua cabeça. Ai, tá glória. Se você tem bichinho. Se já passava desinfetante, vai passar mais aí. Eu não sei. E eu não estou aqui mandando recado para ninguém não, tá, irmão? Não mandando recado para ninguém, eu só estou falando a palavra aqui, estou aqui só aprofundando para a gente. Então, às vezes, quem tem esse animalzinho de estimação não sabe. Cheirinho debaixo do sovaco, mau hálito, são pontos cegos que as pessoas têm. E se não tiver, eu estou falando aqui sobre coisas que são importantes.
serem compartilhadas, porque pode ser que isso gere uma ferida maior. É lógico que a gente não vai ser inconveniente, mas em um momento é necessário partilhar. Se você ama a pessoa, você precisa partilhar isso com ela. Olha, vem cá no cantinho, não é na frente de todo mundo, vem cá. Olha, tá um chulezinho. Mas não estou te mandando recado para ninguém, eu só estou falando. A gente está falando de honestidade. E a gente tem pontos cegos. E se a gente não tiver gente de Deus para nos alertar nas pequenas coisas, e se a gente não tiver estrutura para pequenas coisas, esquece Deus colocar coisas grandes na tua vida. Se tu se magoa porque alguém disse para você, olha, você está com mau hálito, vai lá, escova o dente, toma aqui, eu te dou a parte do dente, o fio dental, a escova, aí já é demais, né? Mas se você se magoa com essas coisinhas da vida, você não está pronto para as coisas que vêm a seguir, para as coisas grandes que Deus tem para pessoas honestas. Se você não gosta de honestidade, fique tranquilo, porque a vida vai atrair até você pessoas desonestas. Eu fico, agora nem tanto, porque minha barba não está muito grande, mas quer ver eu ficar para morrer, quando eu estou comendo e arroz ou farofa pinga aqui, ó, e a pessoa não me avisa. Aí quando eu chego do lado de fora, isso acontece aqui na igreja, de vez em quando. Aí eu chego do lado de fora e tem um santo irmão que fala assim, ó, pastor, tá sujo aqui, ó. Tá sujo aqui. Eu falei, caramba, eu estava lá dentro, sentado com eles, eu conversei com eles, eles não me avisaram, me deixaram com aquele negócio. É terrível, não é? Fala a verdade. É sem graça, você não vai ficar, não é melhor na hora que limpa aí, tem um negocinho saindo do teu nariz aí, limpa aí, limpa aí. Mas a nossa falta de amor próprio é muito grande, e isso coloca um medo em nós, e a gente não consegue, pequenas coisas, pontos cegos, mínimos, né? E a verdade é que todos nós temos pontos cegos, e eles podem afetar a maneira como interagimos com as pessoas sem percebermos, mesmo que tenhamos as melhores intenções. Há uma parábola de um rei consumista, e ele comprava tudo que era roupa que ele via, e houve dois tecelões gananciosos descobriram que esse rei era gastador. Chegaram para ele e falaram assim, rei, saiu uma nova roupa agora, que a gente tece ela, e assim, o fio é invisível, a gente vai tecer ela, a gente vai fazer, mas ela é caríssima. E esse rei foi lá e comprou, acreditou nessa conversa. E aí os tecelões ficavam no palácio, fingindo que estavam ali na máquina, passando coisa. Em determinado momento, eles vieram para o rei e falaram, rei, olha, está aí, ó, está pronto, é só vestir. Pode tirar todas as suas roupas e é só vestir essa. E aí o rei, todo bobo, todo feliz, eu estou com uma roupa que vale milhões, caríssima. Ele sai pela cidade para andar, para mostrar a roupa dele. Você já sabe que ele está nu, né? Ele está nu andando na roupa. E as pessoas viam ele nu. E ninguém lhe falava nada, porque tinha medo dele. Tinha medo de lhe dizer a verdade. Até que uma criança chegou perto dele e falou assim, ih, tu tá nu, tu tá pelado. Uma criança. E essa história, ela é contada, é uma parábola, que ela é contada para nos alertar, para trazer esse alerta. Destaca o perigo que enfrentamos quando nos cercamos de pessoas que têm medo de nos dizer a mais pura verdade, de nos desafiar ou de expressar discordâncias, seja na política mundial ou em um pequeno grupo de amigos. É importante fazer mais do que tolerar as diferenças. É importante a gente falar com amor, né? Cantinho, olha, deixa eu te dar uma... Você está andando nu. Mentiram para você. Mas quem gosta desse tipo de coisa acaba encontrando quem
aguça isso na vida da pessoa, né? Então, se você você não quer reconhecer uma decisão, tome uma decisão, não tem jeito, escolher, vou acreditar nisso que estão partilhando comigo, ou eu vou continuar minha vida dessa forma, vou continuar com a sujeira na minha barba, vou continuar, não, eu não acredito que eu estou é lógico, um caroço de abacate não daria, né? Não, tá com caroço de abacate ali, aquele negócio que eu vou fazer. Lembra? Quem lembra do... Olha aí, tá sujo aqui. A pessoa... É por causa disso que tem muita gente que não acredita, né? Mas é importante que a gente escolha pessoas certas para ministrarem ao nosso coração. E o que é desconhecido? O desconhecido é aquilo. É onde as coisas ficam sobre as quais nem nós nem outros estão cientes. Só Deus pode revelar e trazer. Às vezes, numa conversa com alguém, o que está desconhecido pode vir à tona. Ué, você sabia que eu penso igual você? Isso já aconteceu com você, de você estar conversando com alguém e você nunca ter feito uma afirmação, mas a pessoa falou sobre algo. E você sabia que eu também penso assim? E para você aquilo... Então, quando a gente começa a conversar, a partilhar as coisas que são desconhecidas, podem vir à tona. Salmos 19, versículo 7 ao 14, para a gente encerrar. Salmos 19, do 7 ao 14. Salmos, não vai conseguir, eu leio aqui. Salmos 19, 7 ao 14. Salmos 19, do 7 ao 14. Vê se dá certo aí. Tá certo, isso aí mesmo. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. O temor do Senhor é límpido e permanece para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos. São mais desejáveis do que o ouro, mais do que muito ouro depurado, e são mais doces do que o mel e o destilar dos favos. Além disso, por eles se admoesta o teu servo, em os guardar a grande recompensa. Quem há que possa discernir as próprias faltas? Absolve-me das que me são ocultas. Também da soberba guarda o teu servo, que ela não me domine. Então serei irrepreensível e ficarei livre de grande transgressão. As palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, Senhor, rocha minha e redentor meu. Nós vamos ler o versículo 12 todos juntos. Vamos colocar de pé, por favor. E eu gostaria que colocasse o hino, por favor, Ser Conhecido, do Renascer Praise. Ser conhecido de Deus, do Renascer Praise. Vamos ler todos juntos o versículo 12. Quem há, vamos lá? Quem há que possa discernir as próprias faltas? Absolve-me das que me são ocultas. Pode aumentar a luz, pode apagar a luz. Vou pedir que toda equipe de cura esteja aqui comigo aqui agora. A gente vai estar orando com vocês. Nós estamos impondo nossas mãos sobre a vida de vocês e liberando. Nós vamos impor as mãos e vamos, em nome de Jesus, liberar essa paz que, se você já tem, certamente já tem, mas para que ela aumente, se você já tem o Espírito,
ele cresça, ele multiplique-se, ele avance na tua vida. Amém? Vamos aqui à frente, por favor, aqueles que estão hoje trabalhando aqui. Deixa eu ungir